Bom dia, Dia dos Namorados, Semana dos Namorados, todo mundo falou sobre relacionamentos essa semana, inclusive eu, e é um assunto que muitas mulheres vêm me perguntar a respeito e a maioria das minhas pacientes vem tratar, inclusive os homens que chegam para mim para atendimento, principalmente dentro da constelação familiar e da hipnose, também vem tratar muito de relacionamentos. E é um assunto que eu estava há um tempo já protelando para trazer aqui, porque tem muitas particularidades, né? A primeira coisa que é bem importante dentro, ao meu ver, assim, não é nem dentro desse movimento da filosofia sistêmica, é muito mais algo meu, pessoal, que eu acredito que é importante quando nós vamos falar sobre relacionamentos afetivos, né? Relacionamentos amorosos. Saber o que é um relacionamento para você. Porque às vezes a gente entra numa relação sem saber aquilo que a gente quer de uma relação, aquilo que a gente espera de uma relação, aquilo que nós realmente estamos dispostos, né, a abrir mão às vezes ou a ceder quando a gente está numa relação a dois, porque também existe isso dentro de uma convivência com outra pessoa, seja diária, seja esporádica, seja uma vez por semana, seja o que for, né? O que é um relacionamento para você? Muitas pessoas chegam para mim, tanto na constelação familiar, quanto na constelação uterina, ou de qualquer forma, sem saber o que elas querem em uma relação, sem saber o que é um relacionamento para elas. Então fica difícil às vezes. Primeiro, porque aquilo que elas acreditam que é uma relação é aquilo que elas trazem da base familiar, é aquilo que a ancestralidade espera delas, dentro daquilo que os ancestrais sempre fizeram, dentro daquilo que o pai e a mãe não conseguiram fazer, na própria relação. Então, para muitas pessoas, o ideal de uma relação a dois é aquilo que a gente vê nos filmes da Disney. E, sinceramente, não existe conto de fadas dentro de uma relação a dois. Uma relação entre duas pessoas é uma relação entre dois adultos que estão dispostos a estar um com o outro. E esse estar disposto é estar também disposto a olhar para suas próprias questões, é também estar disposto a ceder dentro de uma relação de troca, às vezes a ceder, a dar um pouco mais, é estar disposto a receber também, a estar disposto a olhar para a sua relação íntima, para a relação, para a sexualidade também, que também é importante. Uma relação a dois caracteriza sim, né, uma relação íntima, sexual, e muitos casais chegam num ponto que eles estão juntos apenas para manter algo para o sistema familiar ver, para a sociedade ao redor ver, ou porque é muito doloroso tomar uma decisão. Então, quando a gente sabe o que é uma relação para nós, o que é um relacionamento para cada um de nós, vou dar um exemplo. O que é um relacionamento para mim? Para mim, um relacionamento não é uma aliança no dedo. Para mim, um relacionamento não é conviver 24 horas por dia com a pessoa. Para mim, um relacionamento real é duas pessoas que estão dispostas a conhecer-se, a se deixar conhecer, a estar convivendo um com o outro, se precisar de algo, saber que aquela pessoa, olha, me dá um auxílio em tal coisa, não auxílio em ceder coisas como um pai ou uma mãe faria. Às vezes uma palavra, é encontrar também uma pessoa amiga no outro, né? E andarem juntos, até onde for para ser andado juntos, com cada um com a sua própria individualidade. Porque muitas pessoas entram para uma relação e esquecem algo que é muito importante, que é a individualidade. Uma relação a dois, ela também só funciona quando existe a individualidade.
O que é essa individualidade? É eu optar em sair e ter uma relação com outras 10, 15, 20 pessoas? Não. A não ser que seja um combinado entre as duas pessoas, que tá tudo bem isso dentro da relação. Mas individualidade é o quê? É nós também vivermos para nós. Vivermos para nós é o quê? Lembrarmos que nós temos planos, que nós temos desejos, que nós temos os nossos sonhos a serem realizados como indivíduo, que nós temos a nossa própria busca pessoal, emocional e espiritual dentro desse processo todo. Individualidade não é você anular quem você é e colocar o outro e a sua relação como centro total da sua vida. O centro da nossa vida somos nós, e nós só conseguimos compartilhar algo nosso com outro alguém quando a gente consegue fazer com que a gente se sinta assim, né? Transbordando. De uma forma, a gente consegue compartilhar isso de uma forma equilibrada com o outro, né? Então, o que acontece? Muitos casais vêm e aquela velha história, né? Ai, porque ele ou porque ela faz isso? Ou tem questões que não conseguem se entender, ou brigam demais, ou acontece geralmente uma traição, e o casal se gosta e quer continuar juntos, né? E dentro daquela relação existe um combinado, que é uma relação monogâmica. Então, quando ocorre isso, quebra o combinado entre o casal, então já perde o equilíbrio. Então, para uma relação de casal funcionar legal, né, tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio, ele tem vários olhares, né? Mas o equilíbrio dentro de uma relação de casal é o equilíbrio entre dar e receber. E não é esse equilíbrio dar e receber, vou dar um presente, devolver num presente. Não. É algo mais profundo. É aquilo que você se doa, é aquilo que você está disposto a fazer para a relação crescer, aquilo que você não está disposto a fazer, né? O carinho, a troca, enfim, N coisas estão dentro desse dar e receber, tá? Mas o que é esse equilíbrio entre dar e receber? Quando nós estamos numa relação a dois, nós temos que perceber o seguinte, que para a relação crescer tem que existir uma troca, né? Eu dou algo para o outro e esse outro recebe, né? Só que se essa pessoa com quem eu estou não consegue receber aquilo que eu estou dando, ou porque acha que eu dou demais, ou porque acha que é muito pouco, ou porque simplesmente tem algo dentro dela que faz com que ela não se sinta merecedora, então eu não quero receber nada seu, né? Então eu não vou aceitar aquilo que você me dá, seja amor, carinho, coisas materiais, enfim, o que for, tá? Aí o que acontece, não existe essa troca, existe uma quebra nesse equilíbrio. Aí isso pode acontecer uma ruptura dentro dessa relação, ou geralmente a pessoa que se doa, quer se doar e o outro não consegue receber, ela se frustra, ela começa a exigir demais, ela começa a colocar muitas expectativas em cima, geralmente acontecem muitas brigas. Isso também acontece quando uma pessoa só quer receber, né? Ela só quer que o outro dê a ela só quer ser suprida de alguma forma. Também acontece esse desequilíbrio. E a pessoa que está sempre ali suprindo, ela se sente cobrada em excesso, tá? Também acontece essa ruptura daí, né? O que acontece? Esse casal, ele tem possibilidade de continuar juntos? Tem, né? Se eles olharem para aquilo que está causando esse desequilíbrio, os dois estiverem dispostos a olharem para aquilo que está causando esse desequilíbrio, que pode ser o quê? Né? Pode ser que um deles, por exemplo, só quer receber, só quer que o outro supra as suas carências, só quer que o outro faça coisas para si, porque não está bem resolvido ainda lá com a sua relação pai e mãe, né? O que a relação pai e mãe tem a ver com os nossos relacionamentos? Tudo. Porque os nossos primeiros relacionamentos, a primeira figura de relacionamento para a mulher
é o pai. E a primeira figura de relacionamento pro homem é a mãe, né? Então, o que acontece? Para que a gente venha pro nosso adulto e entre numa relação em equilíbrio, é necessário que a gente renuncie ao nosso primeiro relacionamento, que é o nosso pai e nossa mãe. Renunciar o quê? É abandonar? Não, não é abandonar, né? É apenas fazer esse movimento de vir pro adulto e estar disponível como adulto para uma relação de casal, né? Senão, o que acontece? A mulher, quando não faz isso, ela vira eterna filhinha do papai e ela vai buscar sempre alguém que seja sua figura paterna. Alguém que esteja ali 100% do tempo, alguém que dê esse amor incondicional, alguém que supra ela de todas as formas, principalmente das suas carências, né? Então, essa transferência, ela vai buscar num homem ou com quem quer que ela se relacione a figura do pai. Então, ela espera do outro que o outro seja o pai e não o companheiro. Aí, o que acontece? O outro se sente sobrecarregado, com muitas expectativas, às vezes não consegue dar conta, às vezes até consegue, né? Porque se é uma pessoa que se doa demais, que está sempre naquele modo servir, às vezes até consegue. Só que daí quando a gente vai olhar para a relação íntima, para a sexualidade desse casal, ela praticamente não existe. Porque o que acontece? Lá no inconsciente, aquela pessoa que está do teu lado, ela não é o teu companheiro. Ela é o pai. E uma criança, ela não se relaciona intimamente com o pai. A sexualidade só existe entre dois adultos que estão prontos para isso, né? Entre dois adultos que têm consentimento com isso, dois adultos que sentem desejo um pelo outro e que querem consumar essa relação. Então, o que acontece? Às vezes, tanto o homem quanto a mulher leva a sua criança carente para a cama. Aí a sexualidade não acontece. E se acontece, acontece de uma forma muito difícil e dolorosa. Ao contrário, também acontece, né? Quando o homem não se despede da mãe e não vai para a esfera paterna, né? A mulher também, ela tem que se despedir do pai e vir para a esfera materna, que é o quê? O que é vir para a esfera materna? O que é vir para a esfera paterna? É pegar essa força da energia feminina que lhe deu a vida e da energia masculina que lhe deu a vida. Porque acontece, da mesma forma como a mulher fica por muito tempo a eterna filhinha do papai e ela busca nos outros, né, um pai que supra suas carências, o homem geralmente que fica na esfera da mãe, ele vai buscar o quê? Ele tem um fascínio tão grande pela mulher, vê ela como muito misteriosa, né? Um fascínio muito grande, que é aquele fascínio que os meninos têm pela mãe em determinada idade, na infância, e ele vai estar sempre buscando, né? Muitas relações, e ele se torna o eterno filhinho da mamãe e o eterno queridinho, né? Das mulheres, e a mulher se torna uma eterna namoradinha dos homens, que geralmente são aquelas mulheres que vêm reclamando, porque o fulano não me assume, porque eu quero que ele me assuma, né? Então tem essas transferências. Então a gente vai ter que olhar lá para a relação pai e mãe para ver se essa mulher ela não tá ainda na esfera do pai, querendo um pai, não uma relação. E o homem, quando vem aquela questão tá numa relacionamento, o combinado entre o casal é uma relação monogâmica, e ele tá sempre buscando fora, ou ele é aquele eterno Dom Juan, ou é aquele eterno homem que tá, o machão também tem, né? O machão, o Dom Juan, que tá sempre buscando outras relações, o que não consegue estar presente. Geralmente é aquele que não saiu da esfera da mãe e ainda busca numa relação uma mãe,
e ele vai ser o eterno queridinho das mulheres, porque geralmente é aquele homem que as mulheres amam muito, que geralmente as mulheres querem salvar, que as mulheres querem ser a mãe deles, né? Aí o que acontece? A filhinha do papai vai encontrar um filhinho da mamãe. E a relação vai funcionar como um casal de igual para igual, equilibrados, que tem como crescer cada um dentro da sua individualidade e ajudar um outro a andar lado a lado de igual para igual? Não, não vai. Porque ambos não se despediram da sua primeira relação. Ambos estão de forma inconsciente ainda casados ou vinculados lá com o pai e com a mãe. E quando a gente vai assim para uma relação, a relação tende a não perdurar. Ou se perdurar, perdurar naquele eterno emaranhado, naquele eterna briga, naquele eterno vai, não vai, naquela coisa que as pessoas estão exaustas, mas não conseguem sair daquilo, né? Geralmente quando acontece um término numa relação assim, eu vi alguns comentários, mas eu tô sem óculos, gente. Então, quando for, se quiserem fazer pergunta, dá o comentário e um emoji, e aí eu consigo ver que tem comentário, mas eu tô sem óculos, então eu não consegui enxergar direito. Mas eu continuo. Já me perdi do que eu tava falando, né? Do término, né? Numa relação assim. Geralmente um término numa relação assim é aquele término extremamente doloroso, que parece que a pessoa perdeu um pedaço de si mesma, ou geralmente a pessoa vem falando, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Eu nunca mais vou encontrar alguém como ele, eu nunca vou encontrar alguém como ela, parece que a minha vida acabou, né? Entra naquele processo depressivo que vai 1 ano, que vai 2 anos e vai arrastando isso, e às vezes já entrou num outro relacionamento e ainda tá pensando lá na primeira pessoa, aquela coisa toda, né? E geralmente fica aquela sensação de tirar um pedaço de mim, né? Quando o término acontece, tanto pro homem quanto pra mulher, né? Mas geralmente acontece muito com as mulheres, em que parece que, meu Deus, o término aconteceu, parece que arrancaram um pedaço de mim, eu não tenho mais como viver dessa forma, como eu vou viver assim? É porque inconscientemente essa mulher se separou da figura paterna. Então, o que acontece? Lá pro emocional, a mulher não consegue admitir que vai se separar do pai. Para ela, aquela pessoa que estava ali representava o pai. Então, como assim vão tirar o meu pai de mim? Então, a gente vai ter que olhar lá para a relação pai e mãe dessa pessoa, para a relação dela com o pai dela. Alguns homens também passam por isso. Então, a gente vai ter que olhar lá para a relação desse homem com a mãe dele. Porque está transferindo para essa pessoa com quem ele estava as carências afetivas do que só um pai ou só uma mãe podem suprir. E isso fica muito pesado para o outro. Quando vem alguém onde a relação está pesada, muito pesada, e a pessoa se sente sobrecarregada, é porque geralmente o outro está colocando muitas expectativas em cima dessa pessoa, né? Aí a relação também fica pesada. Quando nós colocamos todas as nossas expectativas no outro, dentro de uma relação, fica pesado essa relação para o outro, né? A gente coloca às vezes expectativas que o outro nos dê amor, que o outro nos dê prazer, que o outro nos salve, que o outro resolva a nossa vida, que o outro seja a nossa fonte de felicidade. A gente delega para o outro tudo aquilo que a gente tem que olhar para nós primeiro. Então, a maioria das pessoas vão para uma relação, né, às vezes até para um casamento, e ficam anos dentro de um casamento esperando isso, colocando isso na expectativa, de expectativas no outro. Aí chega numa determinada época da vida e não sabe mais, não vê mais sentido naquela relação, não vê mais sentido naquilo, não consegue se separar, porque carrega um monte de crenças ancestrais que, meu Deus, se eu me separar, como é que vai ser?
eu não vou conseguir sobreviver porque anulou a sua individualidade, não foi atrás dos seus sonhos, chegou numa determinada época da vida e percebeu, tá, e aí? Eu não vivi, eu não realizei aquilo que eu queria, eu não me conheço, porque se anulou durante todo esse tempo e transferiu para o outro a responsabilidade por resolver toda a vida dessa pessoa, por resolver toda a sua vida. Então, o que acontece? Por isso que eu falei lá no início que para mim é muito importante, dentro daquilo que eu vejo nos meus atendimentos, dentro da visão sistêmica também, a gente olhar para nós, né? É muito importante a gente olhar para as nossas carências, ir para um relacionamento, quando a gente quer ir para um relacionamento, sabendo da importância da individualidade, a importância de olhar para as nossas questões, a importância de realizar os nossos sonhos e saber que às vezes um conflito dentro de uma relação não é sempre o outro o culpado. É porque tem alguma coisa na gente que não tá legal, alguma coisa na gente que não tá bem resolvida. A gente vai ter que olhar para isso, principalmente para nossa relação com nosso pai e nossa mãe. Enfim, falei. E muitas pessoas ontem me perguntaram algumas coisas e me disseram que estavam solteiras há muito tempo, que queriam entrar por uma relação, que estão tentando muito tempo entrar numa relação e não conseguem. Tá, para esse pessoal, né, que não tá numa relação e quer estar numa relação, geralmente o que acontece aí, né? Essas pessoas querem muito, têm um desejo muito profundo de estar em uma relação, querer encontrar alguém, viver alguma coisa legal. Porém, essas pessoas, às vezes, elas não estão emocionalmente disponíveis. Ou porque elas realmente não, de forma inconsciente, elas não querem, né, fazer esse movimento de vir pro adulto, que só um adulto tem uma relação equilibrada. Então, o que acontece? Quando a pessoa quer uma relação, mas ela não consegue ter ter uma relação, entrar numa relação, se abrir para alguma coisa, a gente vai ter que olhar primeiro para os relacionamentos anteriores, né? Olha para as tuas relações anteriores. Dá uma olhada. Como foram as tuas relações anteriores? Quais medos você manifesta? Ai, será que eu quero muito uma relação, mas na minha última relação foi horrível, foi uma relação abusiva, foi isso, foi aquilo, né? Então, a pessoa já vai conhecer alguém com 50 tipos de medo. Medo que a outra pessoa seja abusiva, medo que a outra pessoa faça com ela a mesma coisa que o outro relacionamento fez, vai para um encontro às vezes, ou vai tentar conhecer alguém cheio de crença. Ai, mas e se pessoas que eu encontro em determinado lugar são todas iguais, né? Esse tipo de pessoa eu não quero. Então já vai todo cheio de crenças, às vezes não se permite nem ser conhecido e nem conhecer outro alguém. Então aí eu pergunto, realmente você quer uma relação? Ah, eu quero, tá, mas você quer, então você tá disposto ou disposta a olhar pro teu passado e ver se você realmente se despediu do teu passado? Que às vezes uma pessoa, ela não consegue uma relação porque ela ainda tá buscando alguém do passado. Então a gente vai ter que olhar para as relações anteriores. A gente também vai ter que olhar para a repetição de padrão nos relacionamentos que aconteceram anteriormente. Porque às vezes a pessoa se fecha tanto por medo daquilo que aconteceu antes e ela não consegue nem se abrir para uma pessoa nova e diferente. E às vezes a pessoa acredita, ela tá tão apegada em alguém do passado, que ela vai buscando essa pessoa do passado, que às vezes ela até encontra, né? Só que nem todo mundo é igual. Aí ela começa a colocar um monte de defeito naquele ser, não consegue se abrir para algo novo e fica vivendo de novo uma relação difícil, né? Uma repetição de padrão. Eu só vou fechar a cortina aqui porque eu não consigo falar. Então, para quem quer um relacionamento, tentem olhar primeiro para as suas relações anteriores. Só um pouquinho de novo.
tentem olhar para suas relações anteriores, né? Se vocês ainda estão vinculados ou procurando alguém dos relacionamentos anteriores, olhem para sua relação de pai e mãe. Como é que tá a relação de vocês com o pai e com a mãe? Será que vocês ainda esperam alguém que seja igual ao pai, igual à mãe, que supra as carências? Né? É muito pesado colocar no outro a expectativa de que o outro nos dê aquilo que a gente tem que procurar primeiro em nós, ou nos dê aquilo que nós esperávamos que os nossos pais nos dessem. E por algum motivo, por alguma razão, eles não conseguiram. Ou não conseguiram porque não receberam, ou não conseguiram porque não tiveram oportunidade de fazer isso, ou não conseguiram porque eles mesmos estavam totalmente emaranhados e vinculados aos próprios pais ainda. Outra coisa, né, que é bem importante, a gente perceber o que a gente quer, né? A maioria das pessoas querem uma relação, mas elas não sabem o que elas querem dentro de uma relação. E elas querem coisas que os outros falaram pra ela que era aquilo certo dentro de uma relação. E elas não se permitem nem descobrir, né? O que é uma relação para elas. E às vezes elas tentam se encaixar em algo que não faz sentido. Para elas, para a alma delas faz sentido, mas para a alma delas não faz sentido, mas faz sentido para as pessoas ao redor. Então, a gente coloca também nas nossas relações muitas cobranças, muitas expectativas do que os nossos ancestrais, né, gostariam que a gente fizesse. Por muito tempo, eu fui aquela pessoa que falava assim: eu jamais vou ter uma relação, né? Eu vou viver para sempre dessa forma, jamais vou casar, jamais vou não sei o que, jamais, jamais, não vou nem conhecer alguém, não quero, né? Por muitos anos eu fui assim. Da minha infância, praticamente do tempo que eu comecei a ter noção do que era uma relação, até o início da minha adolescência. Então, as minhas primeiras relações, elas foram ali pelos 17, 16 anos, um pouco mais tarde do que as minhas colegas, porque eu fiquei até essa idade repetindo coisas que a minha mãe dizia que ela deveria ter feito. Que ela nunca deveria ter ficado com ninguém, porque relacionamento para ela sempre foi difícil, sempre foi ruim, sempre foi isso, sempre foi aquilo. Então eu via minha mãe sofrer muito com as relações dela, então eu dizia internamente: eu não quero ter o relacionamento que a minha mãe teve, né? Eu não quero viver as mesmas coisas que a minha mãe viveu, então eu não vou me abrir, então eu não quero, então eu vou afastar todo mundo que chega pra mim. E daí, até determinada idade foi isso que aconteceu, né? Eu afastava todo mundo que chegasse pra mim, tanto que eu era rígida, eu era agressiva, né? Ainda tenho algumas coisas assim às vezes, mas eu era muito mais. Então eu parecia que todo mundo que chegava pra mim querendo se aproximar ou querendo demonstrar um pouquinho de interesse, eu já, né? Não, aqui você não vai chegar. Por quê? Porque o meu inconsciente colocou na cabeça que um relacionamento só traz problema. Um relacionamento é só dor e sofrimento. Então, o que eu fazia? A minha mãe sofreu demais. Então, eu vou me fechar e eu não vou ter relacionamento nenhum. Isso acontece muito, tá? A gente vê a relação dos nossos pais e muitas vezes nós não queremos ter o mesmo tipo de relacionamento que os nossos pais tiveram, né? Então, o que a gente faz? Às vezes, a gente se fecha tanto para não ter aquilo, ou às vezes a gente julga muito: porque minha mãe e meu pai, eu não quero relacionamento do jeito que eles tiveram. Por causa disso, coloca muitas críticas, coloca, né, muitos julgamentos em cima da relação que eles tiveram. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e tem o mesmo tipo de relação que os nossos pais tiveram. Por isso que muitas pessoas às vezes chegam num determinado ponto e se dão conta: meu Deus,
eu estou tendo o mesmo tipo de relação que meu pai e a mãe teve. E era tudo que eu não queria. Aí quando a gente vai olhar, essa pessoa julgou demais, criticou demais, né? A relação do pai e da mãe. E algumas pessoas trazem como um exemplo muito doloroso a relação que os pais tiveram e finalmente que não querem aquilo. E que é muito ruim ter uma relação. Ou ouviram por muitos anos que de uma mãe ou de um pai que sofreu, porque o homem é dessa forma, porque o homem é tudo igual, porque tu nunca cuida que homem é isso, cuida que homem é aquilo, cuida que mulher é isso, cuida que mulher é aquilo. E vai crescendo com essas crenças, e vai crescendo com tudo isso. E tudo aquilo que ouviu, tudo aquilo que sentiu a respeito do relacionamento dos pais, ou tudo aquilo que ouviu e sentiu a respeito do que os pais falavam, né? Sobre as outras pessoas, sobre o próprio relacionamento, vai sendo gravado do nosso inconsciente. Então, a gente já vai para a vida adulta cheio de crença, cheio de medos, cheio de expectativa. E aí fica aquela coisa, tá e aí? Como se fossem duas coisas, né? Uma a gente quer muito, aí outra a gente não quer, aí quer, mas não quer viver o que os pais viveram, quer... Mas aí tá, se eu ficar com um determinado tipo de pessoa, se eu me relacionar assim, a minha mãe e meu pai sempre falou que isso não é legal, mas é isso que eu quero. Aí a pessoa ou quer muito aquilo para ser rebelde e se vingar dos pais de forma inconsciente, ou quer aquilo porque realmente é aquilo que ela sente, né? Que é real para ela. Mas aí ela não vai por causa daquilo tudo que os pais falaram, e aí ela vai por outro caminho e é infeliz. Que também tem isso dentro das nossas relações. Né? A questão de relacionamentos, ela é bem complexa, olhando de forma bem minuciosa, nos detalhes, assim. Tem também pessoas que estão numa relação, mas elas têm muita dificuldade em tomar decisões dentro dessa relação, né? Tem pessoas que estão muito tempo dentro de uma relação que é difícil, uma relação que ela não tá mais contente, que só sofre, que a coisa não vai, que a coisa não anda e não consegue sair disso, né? E existem muitos julgamentos, principalmente de mulheres para outras mulheres, né? As mulheres julgam muito outras mulheres. E é importante, e às vezes esse julgamento ele se dá muito quando vem outra mulher num relacionamento abusivo e ficam dizendo, meu Deus, ela só tá nessa relação porque ela gosta, né? E às vezes não é isso. Às vezes aquela mulher tá num relacionamento abusivo e ela não consegue sair daquilo. Ela não consegue sair daquilo porque ela tá num pertencimento, porque às vezes ela tá repetindo um padrão lá do pai e da mãe, ou porque ela tá transferindo para esse homem ou para essa mulher, né, quem quer que ela se relacione, a figura materna ou paterna. Então, para ela é muito difícil sair daquela relação. Ou ela tá extremamente apegada, né, ela tem crenças de que se ela sair daquela relação vai ser muito pior do que ficar, porque ela vai ter que sair do arquétipo da criança, vir para adulta, arregaçar as mangas e dizer, vamos lá, eu sou a responsável pela minha vida, eu vou ter que sair do papel de querer que o outro me salve, né? São questões muito enraizadas e muito profundas do nosso inconsciente e das repetições de padrões sistêmicas que fazem com que a gente não consiga, às vezes, tomar uma decisão de sair de uma relação que está difícil, né? Isso acontece muito. Então, é importante, sim, a gente olhar, tá? Quando a gente tá numa relação, ou quando a gente quer uma relação, ou quando a gente não quer também, né? Porque a nossa relação com a gente mesma, ela é muito importante. Olharmos para a nossa primeira relação, tá? A nossa primeira relação, a primeira relação da mulher é com o seu pai, com a figura paterna, tá? E a primeira relação do homem é com a figura materna. Então, quer uma relação, não quer uma relação, está num relacionamento, não importa o status, tá? Status não importa. Foram os seres humanos para encaixotar todo mundo que criou o status. A meu ver, é isso. Claro que existe a energia de uma união, né? Dentro da visão sistêmica a gente também traz isso, mas isso é assunto para outro momento.
olhem para a primeira relação de vocês. Mulheres, olhem para a relação de vocês com o pai de vocês. Tá? E não é aquele relacionamento de convivência, de dia a dia. É aquele relacionamento, aquele sentimento interno. Né? O que vocês sentem pelo pai de vocês? Como que era a relação de vocês? Existe ainda alguma cobrança, alguma carência em relação ao pai? Como vocês se sentem em relação à figura paterna? Homens que estão aí, que eu vi que também tem homens aí. Olhem para a relação com a mãe de vocês. Né? O que existe aí? Ainda existe expectativa, ainda existe carência, vocês ainda sentem muita necessidade de ficar perto, vocês ainda sentem necessidade de serem cuidados, né? Então, olhem para essa primeira relação. Primeiro passo é isso. Segundo passo, percebam como foi o relacionamento do pai e da mãe de vocês. Foi um relacionamento legal? Não foi um relacionamento legal? Quem está numa relação, ou quem não está também, pode olhar para as relações anteriores, né? Será que eu repeti algum padrão? Será que eu estou tendo uma relação igual que os meus pais tiveram? Será que eu tive uma relação igual ao que os meus pais tiveram? Será que essa pessoa que eu quero muito, ela não é parecida com meu pai ou com a minha mãe? Comecem a se questionar. Saiam um pouquinho, né? Como se vocês dessem um passinho para trás. E comecem a olhar as coisas de fora, assim. Né? De cima. Sem envolvimento. Apenas observar. Né? Comecem a observar essas questões. Que quando a gente começa a trabalhar essas questões, fica muito mais leve. Fica muito mais leve. A gente saber o que a gente quer. Fica muito mais leve. A gente decidir por que caminho vai. Fica muito mais leve. Nós decidirmos estar ou não numa relação. Fica muito mais leve a gente saber. Ah, tá, essa pessoa é legal. Gosto dela, quero ficar com ela. Ah, mas ela não quer ficar comigo. Ela não sente a mesma coisa que eu. Por mim, que eu sinto por ela. Tá, então, ok. Se ela não me quer, vai. Vou sofrer, né? Vou ter um movimento de, né? Da saudade, aquela coisa de, gostaria de estar perto. Mas é aquela pessoa, quando a gente resolve essas questõezinhas, a gente vai saber que tá tudo bem aquela pessoa não gostar da gente. Tá tudo bem aquela pessoa não querer ficar com a gente como a gente gostaria de ficar com ela. Aí a gente vai, eu continuo gostando dela, tô feliz que ela vai e eu vou, né, vou seguir minha vida, vou andando até que eu encontre alguém que eu sinto mesmo que essa pessoa sente por mim, né? E tá tudo bem? Enfim, eu falei uma outra coisa, eu não preparei um roteiro para essa live, eu simplesmente deixei as coisas virem hoje, porque senti que tinha que ser assim, né? Nem sempre as coisas precisam ser encaixotadas e rígidas. Existem muitas questões dentro da visão sistêmica sobre relacionamentos. Eu vou começar a trazer mais esse assunto por aqui. Então, eu vou começar a trazer tópicos, né, em cada live. O equilíbrio na relação, o pertencimento na relação, a relação, transferência nas relações, relações abusivas, relações entre mulheres ou homens que buscam um pai e uma mãe nas relações. Então, né, ir afunilando um pouquinho mais, trazendo mais clareza, né, mais profundidade dentro dessa questão dos relacionamentos. Porque, querendo ou não, é o que a maioria das pessoas hoje tem mais dificuldade, né? Relacionamentos e vida profissional, tá? Então, deixe nos comentários, a live vai ficar salva. Quem viu a live, quem vai ver depois, quem tá vendo agora. E deixe nos comentários dúvidas, perguntas, questões, ou me mande em inbox, porque a maioria das pessoas vê e me manda por direct depois, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, que eu vou começar a funilar um pouquinho mais esse assunto todo. E também, uma coisa que é importante antes de eu terminar de falar, nós mulheres, nós temos uma questão muito importante, que nós carregamos, né, muitas memórias uterinas aí das nossas mães e das nossas avós. Por quê? O que acontece?
Quando a nossa mãe estava lá na barriga da mãe dela e todo o sistema reprodutor dela estava formado, todos os óvulos que a nossa mãe ia expelir, né, durante a vida fértil dela, estavam lá já. Então, um deles éramos nós. Nós carregamos essas memórias nas nossas células. Então, às vezes, por causa dessas memórias que a gente carrega, nós vamos repetir vamos ter repetições padrão nos nossos relacionamentos por causa dessas memórias, essas dores, principalmente de tudo que a nossa mãe sentiu durante a gestação, durante a nossa gestação, durante tudo que ela viveu, né, com o nosso pai durante a gestação dela, enfim. Então, também é importante olhar para essas memórias uterinas que a gente carrega. E é isso. Hoje era isso. Ficou vários assuntos sobre relacionamentos aleatórios na live, ela vai ficar salva. E qualquer coisa pode deixar nos comentários ou me mande por inbox, quem tá acostumado. E um beijo para todo mundo que entrou. E até mais. Eu também te amo, Aimee. E tô com saudade. Era isso. Um beijo e a gente se vê por aí.